Bom, pessoal, muitos de vocês têm nos perguntado como que a gente faz para calcular os ranges de volatilidade implícita. Bom, a gente tem isso tudo automático, tá? Aqui é no dia de hoje, tá? Dia 9/3/2023. Esse aqui é para o dólar. Lembrando que você pode calcular isso para SP500, Nasdaq, Dow Jones, Audi USD, USD-CAD. Quem tiver a opção, você consegue calcular isso aqui. Porque a ideia desses ranges é realmente tentar entender onde que estão as regiões de hedge, né? A gente desanualiza a vol e entende mais ou menos onde estão essas regiões de hedge. E você percebe que respeita muito bem, né? É bem legal aqui a forma como o mercado trabalha nessas regiões de volatilidade implícita. Lembra bem que aqui a nossa ideia é entender onde que está, ou mais ou menos quais são os intervalos de delta, gama, vega, hedge. Eu vou repetir, delta, gama, vega, hedge. Então a gente calcula, a primeira coisa que a gente faz é calcular esses caras, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu arrastar minha tela, acho que fica melhor, né? Então a gente calcula justamente essas gregas aqui, tá vendo? Com essas gregas a gente consegue entender algumas coisas sobre essas opções, tá? Entendemos algumas coisas sobre essas opções, a gente vai lá e joga para uma outra planilha, né, para um outro sheet, que vai dar para a gente aqui, ó, deixa eu só dar um zoom agora, que vai dar para a gente o custo dessa opção e como que o delta dela varia, né? Aí pelo delta dela variando eu consigo calcular, por exemplo, o gama, o vega, e aí eu consigo ver a variação desses caras e entendo um intervalo onde na teoria você está travado, né? Ou seja, na teoria você qualquer volatilidade do dólar futuro nesse caso você está arrediado. Então a gente entende quais são as regiões. Entendendo isso, então, que é a base, a gente faz uma porrada de cálculo em cima, né? Então a gente consegue fazer uma análise pela volatilidade, quais são as bandas de hedge de cada opção. Vou mostrar isso para vocês aqui. Então, ó, por exemplo, se a gente olhar para as opções aqui, né, mostrando para vocês, ó, eu entendo quais são as bandas, ou qual é a banda que o mercado vai aceitar trabalhar, né? Ou seja, percebe que aqui de preto eu tenho, deixa eu mostrar para vocês, aqui de preto, ó, eu tenho o preço do dólar futuro, tá? E aqui o intervalo por tal opção, né? Olha que legal. Olha como o mercado trabalha nessa banda dessa opção. Significa o quê? Que nesse dia, que dia? Dia 9/3/2023, essa era a banda. Percebe que é uma banda dinâmica, por isso que tem que ficar calculando, né, o tempo todo. Percebe que essa banda é dinâmica justamente porque as gregas vão mudando conforme o prêmio da opção. Então o dólar ele vai buscar o fundo, volta, bate no topo e acumula. A partir do momento que ele rompe essa banda, eu entendo que ele deverá trabalhar numa banda superior, né? Então eu já reprojeto na minha cabeça um possível alvo, né? Uma vez que ele rompe essa banda. Porque lembra que eu falei? O nosso cálculo ele mostra um intervalo do dólar, que é um intervalo dinâmico, em que você está redeado, ou seja, você está delta, gama, vega, hedge. Ok? Entendendo isso, então o que o mercado mostra para a gente? Olha, daqui eu vou buscar uma outra banda, né? Olha que legal. Se a gente for olhar para outra banda, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa outra banda, aqui, ó. Olha que bacana. Então ele sai, né? Ele sai dessa banda aqui, ó. Agora eu já peguei o time. Ó. Ele sai dessa banda aqui, tá vendo? Ó? Que é na região mais ou menos ali quando ele sai dessa banda do 182, né? E ele cai direto nessa outra banda. Olha que legal o nosso alvo aqui seria 208, né? Ele chega muito perto, ó, tica lá pertíssimo, né? Na região do 200 e volta. Então ele trabalha, sai de uma banda e entra em outra banda, que é uma banda de hedge. Então perceba que o dólar ele vai sempre trabalhar em bandas de hedge, sempre, né? Mas não é só o dólar, tá? SP500, Nasdaq, a gente faz, essa planilha faz isso para qualquer ativo, desde que você dê os inputs certos dela, né? E assim sendo, então, fica muito mais fácil da gente entender quais são as regiões de hedge e quando que o mercado vai acelerar, né? Ou seja, quando que o mercado vai ficar gama, né? Ou seja, qual que é o pico do gama do mercado. E aí a gente consegue, por exemplo, saber se a gente está em um bom time, se a gente está num time bom ou se a gente está num time ruim para fazer uma posição. Como assim, Assis? Eu consigo saber de uma forma bem pragmática se ali é um ótimo momento ou um péssimo momento para eu tomar uma posição. Ou seja, se eu acho que o cenário é de alta, eu vou dar prioridade para comprar onde? Eu vou dar prioridade para comprar na parte inferior da banda, né? Que é o que mostra aqui. Então aqui de amarelo é a volatilidade.
Então o que, que eu quero? Eu quero que quando ele chegue na parte inferior da banda, ou superior, depende do meu cenário, depende do que eu estou observando, né? Então, vou mostrar para vocês aqui de novo. O que eu quero que aconteça é que, por exemplo, quando ele chegue, né, quando ele chegue na parte inferior ou superior da banda, o que eu quero é que a vol comprima, mostrando justamente que o mercado não vai ter apetite para romper aquela banda, né? Ou seja, eu quero algo parecido com isso aqui, ó. Opa, acho que não está mostrando para vocês. Então aqui, ó. Eu quero algo muito parecido com isso aqui, né? Ó. Que o mercado faça esse movimento aqui, ó. Ou seja, quando chegar na banda, ó, ele deu pico de vol e começou a comprimir. Olha o mercado voltando, né? Ah, se aqui, ó, percebe que a vol não expande para ele romper? Então, se a vol não expande para ele romper, ele vai ficar de lado, trabalhando no topo da banda. Então, isso aqui é o que a gente modela muito, usa muito no intraday para entender posições. E, claro, quando a gente toma posição de swing trade, principalmente futuros, a gente usa muito para entender como que o mercado está olhando a questão do risco hoje para o futuro. E aí a gente aumenta, obviamente, a gente bota essa volatilidade em um time frame um pouquinho maior, talvez mensal, trimestral, depende da nossa tese. E aí a gente consegue modelar as bandas por essa vol. Então assim, pessoal, muitos de vocês perguntaram, né, vocês lá do Close Friends principalmente, se você não está no Close Friends, dá uma olhada aí, que vai estar nos comentários ou na descrição, alguma coisa informando mais, tá? Porque eu sempre posto lá para vocês isso aqui, né? Ou seja, sempre eu posto deixa eu arrastar para o lado. Eu sempre posto para vocês, né? Isso aqui é o SP500, né? Vocês estão vendo aí, ó, aqui, ó, o SP500, correto? E aí no SP500 eu coloco a região de gama. Então percebe que depois que ele perde a região de gama, ele acelera, né? E o mais legal é que ele acelera sem volume, mostrando justamente isso, né? Aqui eu sempre posto também, ó, naquela análise que a gente fez, né? Então assim, pessoal, se vocês não conhecem, etc., passa a conhecer agora. Mais informações ou algo do tipo, põe aqui embaixo que a gente entra em contato, a gente conversa, sana as suas dúvidas, tá? Mas, já que vocês pediram tanto, é uma forma da gente analisar o mercado, tá? Lembrando que esses cálculos não são cálculos triviais, tá? Não é uma coisa tão simples. Isso daqui demorou anos para chegar nisso aqui, tá bom? Muito obrigado e fui!